também, podem abrir a Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 21. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, eu te peço que esta palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual ela está sendo lida e pregada. Pai, que o teu Espírito Santo ministre sobre a vida destas pessoas, que o teu Espírito Santo alcance cada uma destas vidas agora, e que todos, ó Pai, eu te peço, possam ter a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o amor ao dinheiro. Meus irmãos, aqui como introdução a esta palavra, está dando um ecozinho aí no final da minha voz. Eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante, a doutrina de Jesus. Mateus 6, 19 em diante. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele dá a regra de vida, a conduta de vida. Então, dentro dessa conduta de vida, ele deixa claro: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E aí ele diz assim: a terra não é lugar de ajuntar tesouro. Mas em seguida ele fala: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Aqui, meus irmãos, nós temos duas visões: a visão material e a visão espiritual. A visão material é tudo aquilo que nós alcançamos com os nossos sentidos. Nós conseguimos enxergar, conseguimos ouvir, conseguimos sentir o gosto, conseguimos sentir o cheiro, conseguimos tocar. Isso é o material, é o visível. O invisível, aquilo que é espiritual, é tudo que eu não posso tocar, é tudo que eu não posso ver. Por exemplo, o amor, eu não posso tocar, eu não posso ver. O amor é descrito na palavra de Deus, mas ele não está no endereço, no local. Eu não consigo sentir o cheiro dele, eu não consigo ouvir a voz do amor. Mas eu compreendo o que é o amor, de forma subjetiva. Na escola, nós aprendemos claramente o que é o sentido figurado e o que é o sentido literal. Nós, meus irmãos, precisamos compreender que as coisas espirituais, elas estão num sentido que não é o prático, que não é aquilo que eu posso
discernir e dizer de forma científica. Eu não posso pegar, por exemplo, o que é a verdade e colocá-la no laboratório e extrair a verdade de alguma coisa. Eu não consigo fazer isso. Por quê? A verdade é intangível, é intocável. A verdade, ela é subjetiva. Eu preciso ter um entendimento. Aquilo que pode ser, por exemplo, uma verdade de acordo com o meu conhecimento, pode não ser de acordo com o seu conhecimento. Aquilo, por exemplo, que é uma verdade para um físico, pode não ser uma verdade para uma pessoa leiga, que não tem conhecimento. Ele não vai saber entender o que aquela fórmula significa. Irmãos, quando nós falamos daquilo que é espiritual, o Senhor está falando de algo que eu não posso medir, que eu não posso tocar, que eu não posso pesar. E muitas pessoas, elas viram as costas para o espiritual, elas não acreditam naquilo que é eterno, e elas passam a viver a sua vida simplesmente pensando assim: olha, eu vivo neste mundo, depois que terminar esse mundo não tem mais nada no mundo vindouro, então eu vou viver a minha vida aqui neste período. Nós, meus irmãos, estamos vendo crescer esse secularismo no meio das pessoas. Nós estamos vendo crescer esta visão de que não existe mais nada além desta vida. As pessoas céticas, aqueles que não creem no espiritual, no sobrenatural, no eterno, estão aumentando. Nós estamos vendo uma profusão muito grande destas pessoas. Irmãos, aqui no texto principal, existe uma pergunta que aquele jovem rico levou para o Senhor. Ele levou a seguinte pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele trouxe a pergunta certa. Porém, a motivação dele não era correta. Embora a maioria das pessoas que procurassem Jesus, elas iam por causa de uma coisa material. Alguns iam para comer o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou. Outros iam até Jesus por causa de uma cura, de uma enfermidade, porque eles estavam sofrendo com dores e eles queriam ser curados, então era algo que eles iam sentir no seu corpo. Como aquela mulher que já sofria há 12 anos e tocou na orla do vestido de Jesus e ela sentiu que o sangramento estancou na hora. Ela percebeu a cura nela. Como aquele cego que clamou ao Senhor, Bartimeu, e aí o Senhor o curou na hora, ele começou a ver. Então ele pôde constatar fisicamente o resultado daquilo que Jesus podia fazer. Muitas dessas pessoas procuravam Jesus por um resultado material, que no caso, a cura divina. Outros procuravam Jesus apenas para poder saber o que ele estava falando, como uma curiosidade. Poxa, eu quero conhecer Jesus, quero ouvir um pouco do que ele fala, quero entender a sua doutrina. Mas este jovem, ele chama atenção, porque ele vai até Jesus com a pergunta certa, mas com a motivação errada. Porque ele achava que bastava ele cumprir tudo que ele precisava cumprir aqui na terra, que estava tudo certo. Porém, o Senhor, quando ele apresenta a ele a visão da eternidade, ele deixa de lado. E é isso que nós temos que avaliar na nossa vida. Se nós não estamos deixando escapar a espiritualidade, se nós não estamos deixando escapar aquilo que é eterno, se nós baseamos a nossa vida apenas naquilo que nós podemos receber de Deus agora, e não naquilo que nós podemos receber de Deus na eternidade. Se você acredita na vida eterna, você vai viver uma vida com propósitos. Se você não acredita na vida eterna, você vai viver uma vida instintiva. Você vai viver uma vida apenas de respostas. Porque, por exemplo, se você buscar de Deus uma resposta e ela não vier, você vai sentir frustração. Se você tem a visão eterna e você busca algo de Deus e a resposta que você quer não vem, você permanece, porque você entende que não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque você quer estar com o Senhor, não só por uma semana, por um mês, por um ano, mas você quer estar por toda a eternidade com o Senhor. Então você tem uma visão mais além.
Quero mostrar também para vocês, 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ver aqui, do versículo 1 em diante. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como a paz, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade, para que com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo-a, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos e exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, e se socorreu os aflitos, e praticou toda a obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Veja a doutrina dos apóstolos. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Ele dá regras de convivência, ele dá regras de socorro, ele dá regras de vida, ele mostra como deve ser o nosso comportamento, e ele fala, olha, não deixa a igreja sobrecarregada, mas se você pode ajudar alguém, reparta aquilo que você tem, divida aquilo que você tem, irmãos. Quando Deus te dá alguma coisa material, Ele está te provando para saber se você é fiel a Ele, a ponto de ser um provedor na vida daqueles que necessitam. Então, se o Senhor tem te abençoado, é para você abençoar as pessoas da sua família, é para você abençoar os seus irmãos na fé, é para você abençoar as pessoas. Você veja a regra. Primeiro, aqueles que são da sua família, depois aqueles que são da igreja, e depois talvez alguém que precise de ajuda, você poder ajudar. Irmãos, isso aqui é a revelação de Deus para nós. O que nós fazemos com os tesouros materiais? O que nós fazemos com o salário que nós recebemos? O que nós fazemos com as coisas materiais que nós temos? Nós compartilhamos. Essa foi a visão. Os apóstolos entenderam muito bem isso. Os apóstolos compreenderam o significado desta obra. E você veja que essa orientação, ela vai muito longe. Mas eu vou ler 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, eu estava refletindo no seguinte: existem pessoas que elas, talvez por uma convenção social ou por um status, elas gastam, elas investem muito dinheiro em coisas que são superficiais, enquanto às vezes ao lado da casa dela tem uma família passando fome, mas ela está sem olhar para o lado. Você veja que se nós andarmos aqui na nossa capital Vitória, nós vamos ter mansões de um lado e vamos ter casebres do outro lado. Nós vamos ter lugares
riquíssimos na mesma capital aqui, Vitória, e nós vamos ter lugares paupérrimos. Nós convivemos tanto com a riqueza quanto com a pobreza na mesma cidade. Normalmente, meus irmãos, no passado antigo, você tinha as cidades ricas e as cidades pobres. Hoje não. Nessa pós-modernidade, nós temos a mistura da riqueza e da pobreza. Nós temos a mistura no nosso meio, porque as pessoas vão ao longo dos anos perdendo a visão da eternidade. Portanto, quando elas têm alguma coisa, elas têm dificuldade em compartilhar. Elas têm dificuldade em ajudar quem está do seu lado. Irmãos, o Senhor não nos chama a fazer algo que nós não podemos fazer, mas o Senhor nos chama a fazer algo que está ao alcance das nossas mãos. Às vezes, por exemplo, você pode ser um provedor de uma família, ou às vezes você pode ser um provedor de 10 famílias, às vezes você pode ser um provedor de 20 famílias, mas o fato é que aquilo que Deus colocou nas suas mãos não é para você ter o que se chama hoje ostentação, mas é para você administrar de forma que as outras pessoas recebam também um alívio, uma bênção, algo que você possa fazer por elas. Às vezes uma botija de gás, às vezes a compra do mês, às vezes algo que aquela pessoa precisa com urgência, você pode chegar lá e ajudar. Nas cheias que aconteceram no Rio Grande do Sul, uma das coisas que as mulheres fizeram, que foi extraordinária, é que as mulheres se juntaram para doar sabonete, shampoo, produtos que as mulheres precisam, coisas específicas das mulheres, para também mandar para lá escova de dente, pasta de dente. Então as pessoas, elas têm uma série de necessidades. E às vezes, irmãos, no decorrer da vida, nós não prestamos atenção nisso. Esse homem, personagem principal desse contexto que eu estou falando com vocês, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque quando Jesus chama a atenção dele, ele vira as costas e vai embora. Porque na verdade ele não queria repartir o que ele achava que é dele. Agora, irmãos, nós temos que ter a seguinte compreensão: para andar com o Senhor, nós temos que ter a visão da eternidade. E quando você tem a visão da eternidade, você não tem medo de compartilhar, você não tem medo de doar, você não tem medo de estender as mãos. E na doutrina de Cristo está claro que nós devemos fazer isso. Vocês viram na leitura que eu fiz, Paulo recomendando a Timóteo: cuide das viúvas, cuide daquelas que têm mais de 60 anos, cuide daquelas pessoas que precisam de ajuda. Irmãos, quando nós conhecemos uma necessidade, quando nós sabemos de uma necessidade, é porque o Senhor quer nos usar para suprir a necessidade daquelas pessoas. Nós estamos vendo dentro desse contexto a obra que o Senhor separou para nós. Então aqui, o Senhor, em Marcos 8,34, aqui mesmo, voltando um pouquinho atrás, ele nos dá a regra de vida para nós. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria um homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui está a regra. Se eu amo o Senhor Jesus, se eu amo o Evangelho, eu vou abraçar o Senhor Jesus,
eu vou abraçar o Evangelho, e eu não vou ter em mim aquela questão de dizer que eu sou dono de alguma coisa, ou que eu não posso doar alguma coisa, ou que eu não posso ajudar alguém, porque eu vou ter na minha mente o seguinte: o Senhor Jesus fez o que eu precisava, Ele me salvou, então eu já tenho tudo o que eu preciso. As demais coisas o Senhor nos prometeu acrescentar, mas esta regra, irmãos, de nós podermos abençoar, de nós podermos ajudar as pessoas, ela não pode ser quebrada. Esta visão não pode ser quebrada, porque muitas vezes nós achamos que o mandamento, ele é mais importante do que o amor. Só que o mandamento, ele está diretamente ligado ao amor. No texto principal, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, atitude maravilhosa, de se ajoelhou diante de Jesus, reconheceu o senhorio de Cristo. Lindo, maravilhoso. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus disse: toda honra e toda glória seja dada ao Deus e Pai Todo-Poderoso. Jesus falou com ele: tu sabes os mandamentos? E Jesus disse quais: não adulterarás, porque é um pecado contra o próprio corpo e contra o cônjuge. Não matarás, que é um pecado contra a pessoa. Então, uma pessoa: não furtarás, ou seja, não vou pegar nada de ninguém, também um pecado contra uma pessoa. Não dirás falsos testemunhos, não diga que alguém fez uma coisa sem que ela não fez, não faça isso, não seja falso, pecado contra o outro ser humano. Não defraudarás alguém, pecado contra outro ser humano. Honra teu pai e a tua mãe, ou seja, tudo voltado para o próximo. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Eu tenho praticado exatamente o que o Senhor falou. Se ele tivesse mentido, Jesus o desmentiria. Irmãos, veja bem, aqui, talvez eu como pastor diria: irmão, Deus te abençoe, que bênção, você está ótimo, porque eu não vejo o interior, eu não vejo a mente das pessoas. Nós não vemos o que se passa no coração, no sentimento. Nós não vemos o que se passa no raciocínio, mas Jesus vê. Jesus conhece o interior. Jesus conhece o pensamento. Jesus não deixou parado ali. Ele foi um pouco mais além. Aí Jesus falou para ele, Jesus o amou. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Essa palavra, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa, falta-te uma coisa, ela precisa nos acompanhar, porque, irmãos, se nós acharmos que está tudo certo, se nós não tivermos nenhuma palavra nos toca, se você se sente incomodado por uma palavra, glorifique a Deus, porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Veja, irmãos, que o Senhor está tratando com uma pessoa, o Senhor está falando com um. Assim como o Senhor fala comigo, assim como o Senhor fala contigo, através da ministração do Espírito Santo. E a ministração dele é essa: falta-te uma coisa. Mas é uma só, não é muita coisa que falta, não. Irmãos, este detalhe poderia mudar a vida daquele homem. Jesus disse: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Qual foi o teste que Jesus aplicou nele? Qual foi o Enem que Jesus aplicou nele? Qual foi a prova que Jesus aplicou nele? A prova do céu. O que a palavra de Deus diz? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se o foco dele, da pergunta dele, fosse verdadeira, porque, como eu disse a vocês no início, a pergunta era pertinente, mas a motivação não era. Porque, no fundo, ele queria ser afirmado
isso mesmo, você está certíssimo, não te falta nada, você pode ir que você vai para o céu. Mas não, faltava. Ele queria sair da presença de Deus exaltado, glorificado pelo próprio Jesus, abençoado pelo próprio Jesus. Mas quando Jesus fala ao interior dele, quando Jesus o desafia, ele não aceita o desafio de vender tudo que ele tinha, e o desafio de seguir a Jesus. Ele não conseguiu vender, e ele não conseguiu seguir a Jesus. Uma coisa que eu percebo é o seguinte: Jesus não falou assim, no sentido de magoá-lo. Jesus não falou com ele no sentido de tirar a esperança dele de riquezas ou de posses. Não, Jesus falou com ele no sentido da pergunta que ele fez. Veja que no caso deste jovem, deste homem, ele procurou Jesus. A maioria das pessoas, Jesus passava e falava: vem e segue-me, para se tornarem seus discípulos. Mas esse homem se apresentou diante dele, esse homem procurou Jesus, ele chegou diante de Jesus com a pergunta certa, mas com a motivação errada. E aqui, irmãos, isso é um retrato da nossa humanidade, isso é um retrato da pós-modernidade que nós vivemos, desse período que nós estamos passando. As pessoas, elas estão lotando os estádios, as pessoas estão lotando os lugares, mas elas estão com o seu coração sem a motivação correta, porque a maioria das pessoas quer uma afirmação, ela quer um diploma, ela quer um selo, ela quer estar ali, ela quer um registro, ela quer registrar que ela pertence a uma religião, ela quer registrar que ela pertence a uma corporação, que ela pode até fazer o bem a alguém, que ela pode até não fazer mal a ninguém. Porém, o Senhor Jesus, ele chamou aquele homem, como chama esta geração, para a eternidade, para o céu, para a visão nas coisas que duram para sempre. Se você não tiver esta visão, se eu não tiver esta visão, eu vou fazer tudo certo, mas com a motivação errada. Porque eu vou entender que tudo acaba aqui. Eu vou entender que eu só preciso de uma afirmação aqui neste mundo, mas não é. A nossa afirmação é para a eternidade. E aqui, ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele era muito, próspero. Mas por que não repartir? Por que não dividir? Eu não consigo entender. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E essa riqueza aqui está lá no versículo que eu li para vocês, que é aquela pessoa que não consegue ajudar ninguém, ela não consegue socorrer ninguém que precisa, porque ela acha que está saindo alguma coisa dela, que é como se estivesse arrancando um pedaço dela. Irmãos, tem pessoas que às vezes eles dão uma ajuda, mas é com aquela, se você olha para a fisionomia, você fala: nossa, parece que tirou um pedaço. 50 reais leva um pedaço da pele da pessoa, porque é muito, aquilo dói na pessoa. E nós estamos vendo isso aqui diante dos nossos olhos. Aí os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus foi explicando: os que confiam nas riquezas, se eu doar, vai me faltar. Eu não posso dar porque amanhã ou depois eu posso precisar, porque isso que está na minha mão é muito importante para mim. Veja bem, meus irmãos, qual é a posse que o Senhor te deu neste mundo? Não pode ser mais importante do que o reino de Deus para a sua vida. Todas as posses são importantes para você, mas elas têm que ter uma importância menor do que o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar na maior proporção. É mais fácil, Jesus falou, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si:
quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Até mesmo uma pessoa que ama a riqueza material pode ser salva? Pode. O Espírito de Deus pode trabalhar na vida dela? Pode. É impossível aos homens? É, mas para Deus é possível. Então veja bem, quando Deus quer trabalhar, Ele usa pessoas, como aconteceu aqui. Pedro, porém, começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Veja que Jesus, ele conclui o seu ensinamento mostrando: é a vida eterna que é o foco, é a vida eterna que é o alvo. Aqui na terra vocês vão ter 100 vezes mais, porém, não fique com o olhar nas coisas da terra, mas mantenha o seu pensamento nas coisas de cima, mantenha o seu pensamento nas coisas espirituais. Este homem voltou, como muitos foram embora, mas nós somos como os discípulos, como os apóstolos, nós permanecemos, nós deixamos e nós continuamos. Entendeu onde é que nós estamos, meus irmãos? Nós estamos na presença de Jesus, porque se você se importasse com isso, você não estaria aqui, você estaria desfrutando daquilo que Deus te deu. Mas se você está aqui, é porque você faz parte dos discípulos, você faz parte dos apóstolos. Os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais também fazem parte dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que não estão levando em conta aquilo que pode ganhar nesse mundo, mas abraçaram a fé em Cristo e permanecem firmes com Jesus. E assim, meus irmãos, nós chegaremos na eternidade, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,